A mesma coisa os filhos. O comprometimento com os filhos. Até quando, ou até quando, né, sabemos que os filhos são aqueles compromissos, né, tratados na espiritualidade. Certa vez, Chico Xavier, conversando com o seu mentor espiritual Emmanuel, que ele informou, a princípio, que a sua tarefa, a sua obra na Terra, era a elaboração de 30 livros. Ou seja, ele psicografaria 30 livros. Num outro diálogo com Emmanuel, ele falou, eu posso um pouco mais. Fizeram 40. E vieram outros espíritos, 50, 60. E foi ampliando 100, 150. Até certo ponto em que esse outro patamar de 150 elaborado por Emmanuel para Chico Xavier, um dia ele chegou e falou, Chico, agora chegou o limite necessário de aproveitamento da sua reencarnação. São 150 livros. Agora fica a seu critério a dar continuidade ou não a essas obras. E o Chico Xavier falou, se eu puder me esforçar e dar continuidade enquanto estiver forças orgânicas, físicas, para elaborar outras obras, eu vou querer sim ter esses filhos literários. Ou seja, nós elaboramos os nossos vínculos com aqueles espíritos que vamos receber no lar, ou não elaboramos, mas a força de vontade, o livre-arbítrio dentro do plano terrestre é que vai nos conduzir e vai nos ditar se queremos ou não ter mais filhos ou não. O processo reencarnatório fica restrito devido à grande divulgação, o grande processo que se ocorre na Terra de diminuir a população terrestre, o controle da natalidade. Né? Então, esse processo reencarnatório, lá, é difícil para os espíritos terem uma oportunidade. É difícil fazer esse planejamento. Ah, Antônio, mas e aqueles casos em que o espírito simplesmente as pessoas, o jovem, né, por um momento indefeso, tal, ou inoportuno, acaba engravidando? Estava programado? Não dessa forma. Não dessa forma. Como dissemos, lá existe uma grande fila de espera de espíritos querendo reencarnar. E graças à sabedoria divina, o ato criatório é acompanhado de uma imensa carga de prazer. Então, a criatura humana envolvida pelas sensações busca antes a carga de prazer do que o compromisso do ato propriatório. Então, isso pode ocorrer. Pode ocorrer. Não que espíritos estejam envolvidos ou fazendo algo, proporcionando alguma atitude material que vá ocasionar naquela gravidez. Não. Os espíritos não podem fazer isso. Mas eles podem sugestionar as criaturas, né? O casal, por exemplo, para que naquele afã do prazer possa esquecer aquele detalhe que possa tolher essa gravidez. Então ela acontece. E o espírito, a espiritualidade que tem diante das suas mãos o processo reencarnatório das criaturas, concede a um daqueles espíritos que venha à Terra por essas vias. Né? Então, foi algo que não foi planejado, como no mesmo casal, que não esteja programando a gravidez, e isso pode acontecer. Ela vir independente e alheia à nossa vontade. Mas, por esses fatores que dissemos. Assim como
a gravidez tão desejada pode ser interrompida por aquele aborto espontâneo, daquele espírito que estava, por exemplo, programado a uma reconciliação com o casal, e de repente se vê apavorado diante daquele confronto, que para ele isso é um confronto, e ele se arrepende e retrocede. Acaba provocando o aborto espontâneo na mulher. Então, ou muitas vezes, ampliando a explicação sobre o aborto espontâneo, muitas vezes pode ser o próprio casal ou a mãe que rejeita, sente aquelas vibrações daquele compromisso e rejeita psiquicamente a criatura, e ela ou se rebela ou a própria mãe expulsa através do aborto espontâneo. Então, esses processos que acontecem, não há um fator determinante, é isto, está pré-estabelecido, é assim. Senão nós seríamos apenas robôs. Nós não teríamos direito às nossas vontades. E a mesma coisa, o filho, quando cresce, via de regra, os pais, no fator da educação, acabam induzindo a criança para que ela tenha esta ou aquela profissão, para que siga este caminho, porque ele é mais rentável. A criança, o espírito, ela carrega em si a sua história das reencarnações pregressas. Então, ela, por si só, ela pode buscar algo dentro do contexto da reencarnação, algo que a satisfaça, mas muitas vezes ela acaba abdicando pelo excesso de vezes ou de estímulo que os pais ensejam na criança para que ela siga esta ou aquela carreira. Então, isso, dentro do processo de formação daquela criança, de certa forma, é uma manipulação dos pais, para que a criatura exatamente o espelho do que ela foi, ou do que ela gostaria de ser. E não concedemos a manifestação, permitimos a manifestação da vontade da criança. Só há um caso, a doutrina espírita, através dos seus conceitos, mostra que é necessário. É a mudança do comportamento moral na fase da criança, quando nós devemos introjetar conceitos novos para que ela transforme, já desde pequena, antes da sua própria maturação, acontecer por volta de 7, 8 anos de idade, onde o espírito absorve e toma posse totalmente do seu organismo. Nesta oportunidade é que devemos introjetar na criança novos conceitos morais, estabelecer propriedades morais, religiosas, para que ela não se conturbe no mundo e não aspire no mundo os conceitos que são disseminados. Então, é esse processo do planejamento, da constituição, da formação da família. Então, é nesse processo de formação que nós investimos muitas vezes no conceito de felicidade, achando que simplesmente quando elaboramos isso, e quando estabelecemos patamares da materialidade para nos satisfazer, nós acabamos concluindo que esse é as nossas vidas. Vai que o revés sempre nos toma desprevenido, como dissemos, ou no nosso lar, ou próximos de nós. E nós começamos a refletir, a buscar entendimento e dentro da doutrina espírita, esclarecimento, para compreender por que este processo. Por isso que algumas criaturas, muitas vezes, não entendem e acham que o processo está alienando a criatura do desenvolvimento moral, do desenvolvimento e da necessidade que o espírito tem de progredir, porque ela simplesmente vai achar, eu tenho essa reencarnação, se eu não conseguir nessa, eu vou na outra, eu me aprimoro na outra. Quem pensa assim, pensa equivocadamente, porque não atentou aos detalhes
da amplitude que é a reencarnação. A reencarnação para o espírito é uma oportunidade ímpar